Algumas figuras resistem ao tempo. Elas se transformam, mudam de tom, mas continuam dizendo algo sobre o mundo em que surgem. Superman é uma dessas figuras. Seus criadores Jerry Siegel e Joe Shuster, filhos de imigrantes, deram vida a um herói que vinha de fora, literalmente de outro planeta, e que usava sua força para proteger os mais fracos, enfrentar os tiranos e tentar restaurar alguma ideia de justiça. Revisitei esse personagem hoje, em 2025, em meio a novas formas de instabilidade, como polarização, desinformação, descrença no bem comum, pode ser um gesto de força, mas também um grande desafio. Oi, gente, hoje a conversa é sobre Superman, novo filme do universo da DC, escrito e dirigido pelo James Gunn, que inaugura esse novo momento para DC também. E é um filme que eu já adianto que eu gostei muito, eu me surpreendi positivamente com ele. Eu tinha até colocado esse filme na minha lista dos 10 mais aguardados do ano e foi uma boa surpresa. É um filme que tem um estilo James Gunn agitado, dinâmico, mas que consegue dosar isso com humor, com emoção e principalmente olhar para o herói, mas também olhar para o mundo em que a gente vive. Mas sobre o que então se trata esse novo filme do Superman? Neste novo capítulo do universo da DC, acompanhamos um jovem Superman já conhecido pelas pessoas de seu mundo, mas ainda à margem de ser aceito. Entre investigações jornalísticas, ameaças geopolíticas e conflitos sobre quem se é, o herói precisa se afirmar em um mundo polarizado, onde seus ideais e até mesmo seu lugar na Terra são constantemente questionados. Eu confesso que eu estranhei um pouco o começo do filme, embora eu já conheça o trabalho do James Gunn, que tem essa dinâmica, né, mais, como eu já mencionei, mais agitada e com muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo em cena, mas o início é um pouco diferente do que a gente vê nos filmes do Superman, mas que depois vai ficando mais interessante à medida em que o herói começa a ser, nem é contestado, é questionado em suas atitudes até num sentido ético. E tem um momento emblemático no filme que representa isso, que é quando o Superman decide dar uma entrevista para a Lois Lane, que até então ele se entrevistava, e ali ele aceita ser entrevistado por ela, e é uma entrevista muito interessante que coloca realmente essas escolhas do herói, até que ponto isso é ético ou não. E essa é uma entrevista que já aponta para o aspecto político da narrativa de Superman, que está presente desde o início e que eu acho que vai ficando, à medida que o filme avança, ela vai trazendo outros elementos e a gente entende também qual a posição que esse herói ocuparia ou ocupa no mundo hoje e que é muito interessante. Eu acho que um filme de reestruturação, né, do universo da DC que abre de alguma maneira, um filme de abertura, se pautar por essa narrativa política, eu achei assim corajoso, sabe? E isso funciona bem, não é algo que é forçado, que fica parecendo artificial. Realmente está interligado com aquilo que o herói traz nesse filme. Traz ou representa, né? Porque o Superman é um sujeito que veio de fora e que muitas vezes é questionado justamente pela sua origem, por ser diferente. E eu acho que é isso que o James Gunn entende e conecta aos conflitos que estão, de alguma maneira, no mundo atual em que a gente vive, mas que ali também estão interligados ao personagem do Lex Luthor, que vai tá para além, né? Tá nele, mas também tá para além dele. Eu acho que isso é interessante na leitura do que o James Gunn faz nesse filme. Inclusive, tem uma fala do Lex Luthor que diz muito sobre esse ponto, quando ele vai dizer que o Superman não é um homem, é uma coisa. Esse tipo de colocação não é apenas vilanesca, ela também revela uma tentativa de desumanizar o Superman. Afinal, ele é um estrangeiro com poderes de outra origem que tenta se integrar, mas é constantemente visto como algo a ser controlado ou até eliminado. E que dá para pensar a partir disso qual o lugar que o Lex Luthor ocupa nesse filme do Superman. E se a gente faz uma retrospectiva dos outros filmes da franquia,
Muitas vezes o Luthor estava associado a um plano meio raso, que não tinha muito fundamento, mas aqui o fundamento é consistente e o Lex Luthor também. Inclusive, quem interpreta é o Nicholas Hoult, um ator de quem eu gosto muito. E que é interessante, né? Porque, embora o Lex seja o porta-voz disso, o plano está muito mais além dele. Luthor é a face visível de uma estrutura maior, de uma sociedade que prefere destruir o que não entende. A vilania aqui é também simbólica. Ela opera no campo da manipulação, da dúvida, da corrosão moral. E em contraponto a isso, a gente tem o jornalismo, o lugar que o Planeta Diário ocupa aqui, que eu acho muito bacana. Porque muitas vezes a gente vê o Planeta Diário como aquele lugar que sempre está atrás da notícia do que o Superman está fazendo, como se fosse quase que um veículo particular que investiga o Superman. E aqui, embora tenha também essa curiosidade, esse interesse sobre o Superman, o Planeta Diário também tem uma função investigativa importante e que isso tem a ver com mediação das notícias e que é muito legal. Tem uma cena que eu não vou poder dizer muito para não dar spoiler, mas a princípio eu pensei, mas por que esse grupo de jornalistas está sobrevoando a cidade nesse momento? E é muito legal depois, pensando sobre o filme, quando eu estava preparando os tópicos para poder falar, eu até pensei nisso, né? O jornalismo, né? A notícia, né? A crítica, esse olhar crítico para o mundo como esse lugar que sobrevoa também, né? Então, ainda que haja o mal intencionado, aquilo que é fabricado, criado para causar mal entendido, tem também esse lado de quem tenta clarear as coisas. Até porque, entre tantas profissões, o Clark foi ser justamente um jornalista, né? E isso também é um ponto relevante. Mas eu acho que é isso, assim, acho que nesse filme o jornalismo ele tem realmente um peso de consistência, sabe? Para poder fazer crítica do mundo, para poder ler o que está acontecendo. E sobre esse ruído na comunicação, inclusive, tem uma sutileza de roteiro que é muito legal do James Gunn, que ele vai falar justamente dessa mensagem do outro, como isso que muitas vezes gera um mal-entendido. Essa mensagem ela é vinda dos pais biológicos do Kal-El, né, do Clark barra Kal-El, quando ele vem para a Terra, parte dessa mensagem é danificada. Então ele consegue ouvir a primeira metade, que tem muito essa relação dele como um ser bondoso, que veio para ajudar as pessoas da Terra, e uma segunda parte que pode ter outros significados e outros sentidos, inclusive contradizem essa primeira. E isso toca inclusive numa parte que é estrutural do herói e que vai dar essa margem para aquilo que é da ordem do destino, que realmente foi destinado a ele, né, dito pelos pais biológicos, e aquilo que é da ordem da escolha. E eu acho que isso é muito bonito no filme, sabe? Como ele escolhe, né? Ele faz as próprias escolhas, independente daquilo que poderia ter sido programado para ele ter sido, né, na Terra. Mas tem essas sutilezas do roteiro que eu comentei, e é um roteiro que, apesar dele ter algumas ingenuidades, que são as características até mesmo do personagem, e até alguns momentos mais bobos, eu gosto. Eu me divirto com ele e eu também me emocionei. Mas eu acho que em certos momentos o roteiro ele é excessivamente explicativo. Então a gente está vendo as coisas acontecerem, a gente já percebeu o que é, mas o roteiro faz questão de explicar de novo. Então, acho que se eu for pontuar alguma coisa que me incomoda no filme, é isso. Mas também não é algo que atrapalhe, né? Que atrapalhou minha experiência no filme. É só uma pequena coisinha que eu pontuaria. Até porque o filme traz tantos outros elementos interessantes que isso, pelo menos a meu ver, fica em segundo plano, né? E aí eu vou entrar já para o encaminhamento final do vídeo em alguns personagens que fazem muita diferença. Já falei do Lex Luthor, mas vou falar de mais três enfim, que eu acho que é importante também pontuar, porque eles também fazem com que o filme seja o que ele é. E eu vou começar pela Lois Lane, que é interpretada por uma atriz de quem eu gosto, que fez uma minissérie bem interessante, inclusive eu indico, que se chama Maravilhosa Senhora Maisel.
E eu acho que a Lois, ela tem um papel diferente aqui também, tanto pela questão do jornalismo, pelo jornalismo, eu acho que ele tem um lugar diferenciado, como eu já trouxe, e também pela maneira como ela está na vida do Clark. Ela ajuda, inclusive, ele a questionar coisas dele. Então, eu acredito que é uma personagem que ela dá um suporte diferenciado. Eu acho que ela é muito bem aproveitada para que esse arco do Clark também seja mais maduro. E se Lois representa afeto e maturidade, tem outro personagem que também está nessa linha do afeto, embora muito mais voltado para o humor, que é o Krypto. E eu acho que a função dele está muito mais além daquela coisa um pouco fofa do cão, né? Para trazer esse elemento realmente do humor que ele consegue trazer para as cenas, mas também do afeto e do cuidado. Ou seja, o Krypto poderia cair na caricatura, mas surpreende como ponto de respiro e afeto. Ele traz um humor que se integra ao tom da narrativa e reforça a dimensão emocional do Superman como alguém que cuida, que se conecta e cria laços. Eu penso que é essa honestidade pura que o Krypto também representa. E eu também não poderia deixar de falar do próprio Superman, que é interpretado pelo David Corenswet, que é um ator que eu já conhecia de outras produções e que me surpreendeu dando vida a esse herói, porque ele consegue criar algo próprio. Porque muito do que às vezes acontece é tentar fazer uma cópia do Christopher Reeve, ou então se distanciar demais dele, né? Como a gente pode perceber em alguns filmes da franquia que vieram pós Christopher Reeve e que fazem isso. Inclusive tem uma playlist que eu fiz algumas revisões da franquia, tem uma playlist no canal que eu vou deixar aqui no card para quem quiser ver e que eu falo um pouco disso, né, em Superman Returns e também em O Homem de Aço, que tem ou essa aproximação demais do Christopher Reeve ou então um distanciamento. E eu acho que o David Corenswet ele consegue criar um Superman à medida dele, né? Lógico que aos olhos também do James Gunn, mas que tem um aspecto singular, sabe? Desse tempo, né, em que ele está, mas também de uma maneira, né, de ser que eu acho que ele traz, muito única. Nesse contexto, sem imitações ou excessos, David Corenswet dá vida a um Superman que acredita no bem e deseja genuinamente fazer parte de um mundo mais justo e digno. E talvez seja essa a maior força desse novo Superman. Não apenas a capacidade de erguer edifícios ou enfrentar vilões, mas o desejo sincero de continuar tentando ser parte de um mundo e fazer a diferença nele, mesmo quando esse mundo parece querer expulsá-lo. Bom, essas foram algumas das coisas que eu pensei sobre Superman. Eu acho que daqui a uma semana talvez eu pense mais coisa, porque eu acredito que o filme tem esse lugar realmente de expansão, embora seja um filme de herói, ele tem uma narrativa que permite isso. E também convido quem for assistir a deixar comentário aqui, me contar sobre o que achou. E também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E também quem quiser deixar o like, ajuda no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo e numa próxima oportunidade.